Bom, então estamos tratando do que é um processo de industrialização configurado como industrialização urbana, que levaria como consequência que os trabalhadores envolvidos nesse processo fossem considerados como trabalhadores rurais, ou quando nós temos uma industrialização urbana que geraria como consequência o enquadramento dos trabalhadores como trabalhadores urbanos. Bom, dissemos que o decreto ele considerou tão somente a aparência da matéria-prima. Então, se você consegue, se um processo de industrialização não muda a aparência, né, da matéria-prima, ele será um processamento, um processo de industrialização rural. Qual o exemplo que nós temos? Por exemplo, quando você tem o leite e o leite vai ser pasteurizado, né? Então ele vai passar por aquele processo de pasteurização, alta temperatura, baixa temperatura, né? Todo aquele processo de industrialização para que ele possa ser então ensacado, que ele possa ser embalado para ser comercializado, né? Ou então que ele vá num caminhão aí para ser comercializado por uma outra empresa, enfim. Mas ele passou por um primeiro processo de pasteurização. Esse processo de industrialização, destinado à pasteurização do leite, seria rural ou seria urbano? Ora, o leite entrou com uma aparência nesse processo de industrialização. Quando você faz a pasteurização, você faz alguns procedimentos industriais tendentes a fazer o quê? A preservar aquele leite, a fazer com que aquele leite fique, né, embalado e tenha um prazo de validade maior. Porque se você deixar um leite fresco, sem passar por esse procedimento de pasteurização, ele tende a azedar. Então, para que ele possa ter uma preservação a longo prazo, um prazo de validade maior, é preciso que ele seja pasteurizado. Porém, ele entra leite e sai leite. Talvez ele saia com as propriedades diferentes, mas ele sai leite. Então, ele não teve uma mudança na sua aparência. Logo, esse processo de industrialização é um processo de industrialização urbana, ou perdão, rural, porque a aparência do leite não mudou. Querem um outro exemplo? Se você pega um arroz, né? Vai lá na fazenda e colhe o arroz. Esse arroz, ele vem com casca, né? O arroz tem a casca. Se você faz um processo de industrialização, tão somente para tirar a casca do arroz, o arroz entrou no processo de industrialização como arroz, passou pelo beneficiamento, tirou-se a casca do arroz e ele saiu arroz. Processo de industrialização, o quê? Rural. Não houve uma mudança na aparência. Tá certo? Outro exemplo é quando você tem uma operação de corte, né? O que é o corte? Você sacrifica o animal, o boi, e faz o corte. Separa todo o boi em cortes, alcatra, ou então cortes maiores, né? Vamos pegar os cortes maiores, traseiro e tal, não sei o que lá. Ou mesmo você corta ali, né? Você faz esse corte do boi. Ora, quando foi feito esse processo de industrialização, era boi. Quando você só separa em cortes, seja traseiro, dianteiro, não sei quantos, continua sendo um boi. Não é mais um boi inteiro vivo, mas é um boi. Um boi em cortes. Esse processo de industrialização será o quê? Será um processo de industrialização rural. Tá certo? Vou dar aqui um outro exemplo. Quando você faz o descascamento ou o ensacamento. Imagina que você vá ao pomar, lá na plantação de maçã, e faça a colheita da maçã, faça a limpeza da maçã, passa aquela cera na maçã, para evitar que ela apodreça, não sei o quê, e você ensaca essa maçã. Esse é um procedimento que é um procedimento de industrialização rural.
A maçã passou por todo um processo industrial de limpeza, de não sei o que lá, de ensacamento, mas saiu maçã. Ela não saiu outra coisa. Então, é um processo de industrialização rural. As pessoas envolvidas nesse processo serão consideradas empregados rurais. Agora, vamos pensar num outro processo de industrialização que pode ser feito numa área rural, dentro de uma área rural, mas que o seu trabalhador não será considerado um trabalhador rural, porque se trata de um processo de industrialização considerado como urbano. O forneiro. Quem é o forneiro? É aquele cara que pega madeira, geralmente eucalipto, bota para queimar naqueles fornos e sai carvão. Ora, entrou madeira in natura, entrou eucalipto e saiu uma série de pedacinhos queimados de carvão. Evidentemente, houve toda uma mudança na aparência. Você já não consegue enxergar no carvão aquele eucalipto que entrou no forno. Porque ele entra numa árvore, né? Uma madeira, e sai um carvão. Ele já não tem mais nada da aparência de uma madeira. Esse será um processo de industrialização urbano. Então, o forneiro, a pessoa responsável por queimar a madeira, por fabricar o carvão, não será um trabalhador rural, ainda que ele esteja dentro de uma fazenda. Ele será um trabalhador urbano, porque ele faz parte de um processo de industrialização para fins da legislação trabalhista, configurado, classificado como industrialização urbana. E, portanto, ele será um trabalhador urbano, ainda que ele trabalhe numa roça. Então, cuidado para vocês não tentarem configurar um trabalhador urbano ou um trabalhador rural, melhor dizendo, pelo local onde ele trabalha. Porque acabei de dar um exemplo para vocês de uma pessoa que pode trabalhar dentro de uma fazenda, portanto, numa área geográfica rural, mas em razão da sua atividade, né, do que ele faz, do processo de industrialização que ele exerce, ele ser considerado um trabalhador urbano. Tá bem? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para classificar o trabalhador como rural ou como urbano. Então, vejam bem, no caso do forneiro, nós só não vamos configurá-lo como um trabalhador urbano porque é uma expressa determinação legal, uma previsão legal, que diz que aquele que trabalha com um processo de industrialização considerado como urbano, porque transforma a aparência da matéria-prima, só porque nós temos essa determinação legal, esse forneiro especificamente será considerado um trabalhador urbano. E o cara que trabalha no plantio do eucalipto, que vai transformar em carvão, esse cara será considerado um trabalhador urbano ou um trabalhador rural. Exerce lá a sua atividade agrícola. Qual é a atividade agroeconômica? Plantação de eucalipto. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Lendo com carinho a Lei 5.589, para que ela vai trazer algumas situações específicas em que o trabalhador será considerado urbano, apesar de trabalhar numa área geograficamente rural, tá? E com atividade que, a um primeiro momento, possa lhe parecer uma atividade rural, mas não o será por expressa determinação legal, tá bom? Bom, pessoal, vou fazer o último vídeo fazendo algumas considerações finais sobre o trabalho rural. Só um minuto.